Bom dia, está começando agora o Manhã Melhor, o seu café da manhã na tela da Record News. E a partir de agora vamos juntos falar sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e dos cuidados que fazem a diferença no seu dia a dia. Eu sou o Gui Moreira e é um prazer ter a sua companhia. Estamos também em tempo real pelas plataformas digitais. Corrimentos que voltam com frequência podem ser sinal de uma infecção ou desequilíbrio na região íntima. A investigação pode incluir análise microscópica do material coletado, ajudando a identificar a causa e a definir o tratamento mais adequado. Entenda melhor com a médica ginecologista doutora Fernanda Bessa. Olá, Gui Moreira! Olá para você que me acompanha por aqui. Como ginecologista, eu sei que poucas coisas tiram tanto a paz de uma mulher quanto o corrimento de repetição. Ela trata, melhora, mas em pouco tempo o problema volta. E aí começa um ciclo frustrante de receitas repetidas, cremes e comprimidos que só resolvem a superfície do problema. Isso acontece porque, na maioria das vezes, a causa real nunca foi realmente investigada. E eu preciso falar sobre um hábito muito comum: pedir indicação de tratamento para uma amiga ou para o farmacêutico. Eu entendo, é prático e rápido. No desespero, a gente reza para funcionar, mas a chance de erro é altíssima. E o risco real aqui é o desenvolvimento de resistência desses micro-organismos às medicações, o que torna as infecções futuras cada vez mais difíceis de tratar. O que você precisa não é de mais um creme, é de um diagnóstico correto. É aqui que entra um exame simples e ainda muito subutilizado, a microscopia do conteúdo vaginal. Ele permite que o médico observe diretamente, através do microscópio, o que está acontecendo na flora íntima da mulher. Se há desequilíbrio de bactérias, se existem fungos ou se ainda existe uma infecção mista, que é quando mais de um agente está presente ao mesmo tempo. Com esse diagnóstico preciso em mãos, o tratamento se torna muito mais certeiro e a chance de recorrência cai drasticamente. Além do tratamento correto, hábitos simples fazem toda a diferença. Evite duchas vaginais, use roupas íntimas de algodão de cores claras de preferência e invista em sabonetes específicos para a região íntima, com pH adequado e sem fragrâncias agressivas, que respeitam o equilíbrio natural da sua flora. O seu corpo manda sinais e o corrimento persistente é um deles. Não ignore, investigue. E hoje, nossa conversa termina por aqui. Continue sempre contando comigo e acesse minhas redes sociais para mais informações ou envie um WhatsApp. Até o próximo encontro! A obesidade está diretamente relacionada ao aumento da sobrecarga nas articulações, à inflamação do organismo e ao surgimento de dores crônicas que comprometem a mobilidade e a qualidade de vida. Quem traz as informações é o médico anestesiologista Dr. Lucas Farias. Olá, Gui Moreira. Olá, você que acompanha em todo o Brasil. Eu sou o Dr. Lucas Farias, médico da dor e anestesiologista, e hoje quero falar sobre uma relação muito importante: peso, inflamação e dor. Será que o excesso de peso, a perda de massa muscular e a inflamação do corpo estão piorando a sua dor no joelho, na coluna ou até mesmo no quadril? Muita gente pensa que o peso prejudica apenas por uma questão mecânica: mais peso sobre o joelho, mais carga na coluna e mais impacto no quadril. E isso é verdade, mas a história não para por aí. A obesidade também pode aumentar o estado inflamatório do corpo. O tecido gorduroso, ele não é apenas um depósito de energia. Ele participa de processos hormonais e inflamatórios que podem influenciar na dor, na artrose, na fadiga, no sono. Além disso, pode influenciar na disposição. No consultório eu vejo muitos pacientes que trataram por anos apenas a articulação. Fizeram remédio, fisioterapia, infiltração, mas nunca receberam um plano real para cuidar do peso, da força muscular e do metabolismo. E aqui precisamos ser claros: para esse paciente, emagrecer não é apenas estética, é mobilidade, autonomia e mais qualidade de vida. Às vezes o paciente não quer um corpo perfeito, ele quer subir a escada sem sofrer, levantar de uma cadeira sem dor e caminhar com a família. Hoje existem medicações modernas para obesidade, mas elas não devem ser tratadas como moda, devem ser indicadas com responsabilidade dentro de um plano médico. Tratar a dor também pode envolver nutrição, movimento adaptado, fortalecimento, sono e acompanhamento. Se você tem dor e está acima do peso, não receba isso como culpa. Receba como uma oportunidade de tratamento. Hoje, nossa conversa termina aqui. Continue sempre contando comigo, acesse minhas redes sociais ou envie uma mensagem para maiores esclarecimentos. Até o próximo encontro.
Antes associado ao universo masculino, o transplante capilar também tem ganhado cada vez mais espaço entre as mulheres. O procedimento pode ser indicado em diferentes situações de queda ou perda de densidade dos fios, sempre após uma avaliação individualizada. É o que explica a médica atuante em tricologia, a doutora Rafaela Baladi. Olá, Gui Moreira. Olá para você que me acompanha aqui. Durante muitos anos, o transplante capilar foi associado quase exclusivamente ao universo masculino. Mas isso mudou. Cada vez mais, as mulheres estão buscando o procedimento para corrigir falhas e recuperar a densidade dos cabelos. É importante entender que o transplante é a primeira etapa do tratamento antes de qualquer cirurgia. É fundamental identificar a causa da queda capilar, alterações hormonais, deficiências nutricionais, doenças autoimunes e situações de estresse devem ser investigadas também. Após essa avaliação, analisamos a área doadora e verificamos se a paciente possui características adequadas para o procedimento. O transplante funciona como uma realocação dos folículos saudáveis para regiões com menor cobertura capilar. Entre as indicações mais comuns estão a correção da linha frontal, o preenchimento de falhas localizadas e o tratamento de áreas de rarefação que já estão estabilizadas. Com as técnicas modernas como a FUE, é possível obter resultados muito naturais respeitando as características femininas e, claro, a harmonia facial. Existe um ponto muito importante que para muitas mulheres o cabelo está diretamente ligado à autoestima. Quando o transplante é bem indicado, bem executado, ele não devolve apenas fios, ele devolve a confiança, a segurança e a qualidade de vida. Para saber mais sobre isso, me acompanhe nas mídias sociais. Até o próximo encontro! Muitas pessoas chegam aos 40 anos com a sensação de que fazem dieta, se exercitam e mesmo assim a balança quase não muda. Descubra o que pode estar atrapalhando o emagrecimento nessa fase com a médica ginecologista a doutora Mariana Amália. Olá, Gui Moreira, olá para você que me acompanha aqui. Como médica integrativa, escuto muito no consultório: doutora, eu como menos do que antes e mesmo assim eu não consigo emagrecer. Se você tem mais de 40 anos, eu vou te contar as prováveis causas dessa dificuldade. Com o envelhecimento, perdemos massa muscular e o músculo é o tecido que mais consome energia no nosso corpo. Quanto menos músculo, mais lento fica o metabolismo. Deficiências hormonais da tireoide, climatério, menopausa também contribuem para um metabolismo mais lento. Além disso, estresse crônico eleva o cortisol, a fome aumenta e favorece o acúmulo de gordura, principalmente a visceral. A resistência insulínica também é uma das principais causas da dificuldade para emagrecer. O alto consumo de carboidratos aumenta a produção de insulina e o nosso corpo vai se tornando resistente a ela. A insulina é um hormônio que controla a nossa glicose, porém ela também favorece o armazenamento de gordura. É importante reduzir o consumo de carboidratos refinados, como pães, massas, doces, biscoitos e bebidas açucaradas, e consumir mais proteínas, como carne, ovos, vegetais, gorduras animais. É preciso também praticar exercícios de força, como musculação, crossfit, calistenia, ter um sono de qualidade, controlar estresse e regular os hormônios. Emagrecer nessa fase é possível, mas é preciso entender que o corpo mudou e o tratamento deve ser multifatorial, não apenas comer menos. Hoje a nossa conversa termina por aqui. Me acompanhe no Instagram para aprender mais sobre medicina integrativa. Até o próximo encontro! Dor de cabeça intensa, persistente ou associada a outros sintomas neurológicos nunca devem ser ignoradas. Mas alguns sinais podem indicar doenças neurológicas potencialmente graves. O alerta é do médico neurocirurgião Dr. Fernando Vale. Acompanhe. Olá, Gui Moreira, e olá para você que me assiste aqui. Nem toda dor de cabeça é apenas tensional ou uma enxaqueca. A maioria das cefaleias é benigna e não precisa de cirurgia, mas alguns padrões funcionam como verdadeiros sinais de alarme.
e podem indicar doenças neurocirúrgicas. O primeiro alerta é a dor súbita ou entrovoada, descrita como a pior dor de cabeça da vida. Ela pode estar relacionada à ocorrência de uma hemorragia. Quando essa dor vem acompanhada de vômitos, rigidez no pescoço, desmaio, confusão mental ou perda de força, a orientação é procurar imediatamente um serviço de emergência. Outra condição frequentemente confundida com cefaleias é a neuralgia do trigêmeo. Ela provoca crises extremamente intensas, semelhantes a choques elétricos em um lado da face, desencadeadas por gatilhos como falar, mastigar, escovar os dentes ou simplesmente tocar no rosto. O tratamento geralmente começa com medicamentos. Entretanto, quando as crises persistem, os efeitos colaterais são intoleráveis, o procedimentos como descompressão microvascular, radiofrequência, compressão por balão ou radiocirurgia pode ser considerados também. Também merece atenção a hipertensão intracraniana idiopática, que pode causar dor de cabeça, zumbido e episódios de escurecimento na visão. O maior risco é a perda da visão. Quando o tratamento clínico e comportamental não controla a doença ou a visão está ameaçada, podem ser indicados procedimentos para drenagem do líquor ou fenestração do nervo óptico e, em casos selecionados, tratamento de estreitamentos venosos. Dor de cabeça nova, progressiva, associada a convulsão, febre, alterações visuais, neoplasias ou déficit neurológico precisam ser investigados. Reconhecer um sinal de alarme pode preservar a visão, evitar sequelas e, em algumas situações, salvar uma vida. Por hoje eu fico por aqui, até o nosso próximo encontro. Fique agora com o quadro Brasil Negócios. Eu converso agora com um dos maiores empresários jovens do Brasil, especialista em cibersegurança e CEO da Elitron, empresa brasileira que atua na proteção digital de bancos, aeroportos, companhias aéreas, entre outros. Também integrou a lista da Forbes Under 30 e hoje lidera um grupo empresarial com participação em dezenas de negócios em diferentes segmentos. Foi condecorado 2 vezes pelo governo dos Estados Unidos por contribuições à segurança digital. João Brásio, seja muito bem-vindo ao Brasil Negócios aqui na Record News. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. João, você começou como pesquisador independente em segurança digital e como você transformou o conhecimento técnico em negócio e fundou a Elitron Cybersecurity em 2018. Eu comecei primeiro buscando vulnerabilidades como um freelancer, né? Era algo que me motivava, era um desafio assim muito especial, algo muito diferente. Eu percebi em algum momento que tinha um buraco, tinha algo faltando, né, no mercado. Por que eu, um pesquisador independente, consegui encontrar problemas em grandes sistemas de grandes companhias? Foi quando eu entendi, falei, tem alguma coisa que eu estou fazendo de diferente, uma metodologia que eu consegui implementar e transformar isso em um negócio. E você já participou da criação de várias startups, né, ao longo da sua carreira. Destaca pra gente um pouquinho. Várias, todas elas na área de tecnologia, que esse é o meu background. Fali várias no caminho, né? Aquele momento onde a gente está aprendendo, se testando, são erros valiosos quando a gente aprende com eles. Até que a gente consegue na Elitron em 2018 fazer uma empresa de sucesso. Depois disso fundei algumas outras empresas, algumas dezenas na verdade, hoje todas dando certo. São quantas empresas hoje? 43 empresas. João, a empresa nasceu pequena, né? Em poucos anos ela se transformou em uma referência nacional em cibersegurança. Isso também é importante, né, a gente destacar. Com certeza. Começou como uma startup, uma empresa que a gente pode dizer, igual nos Estados Unidos, no Vale do Silício, uma empresa de garagem. A empresa foi crescendo, poucos funcionários, a gente cresceu o nosso time, conseguimos um escritório, conquistar o escritório e hoje boa parte da infraestrutura crítica do nosso país nós conseguimos auxiliar na proteção dos sistemas, grandes bancos, bolsa de valores, aeroportos, telecomunicação e algumas autarquias de governo. João, os fracassos fazem parte, né, da nossa história. Ele foi importante para você também chegar onde você chegou? Com certeza. Na verdade, eu digo que muitas pessoas não querem o fracasso e o fracasso é a parte mais importante. É o que nos ensina, é o que nos faz refletir, é o que nos faz aprender. Então são esses erros que lá na frente vão dar resiliência pra gente, vão dar bagagem. Então eu sou muito grato por cada erro que eu cometi, mas a gente também tem que aprender, né? Não é romantizar o erro e sair errando, então vamos errar mais. Não, erros vão acontecer, a gente tem que naturalizar, aprender com eles e seguir em frente, todos os dias. Tanto porque com os erros a gente cria também novas oportunidades, né? Com certeza, nos erros às vezes a gente encontra a próxima oportunidade, é exatamente isso. E hoje a empresa está presente em bancos, aeroportos, seguradoras, companhias aéreas, e-commerces
e órgãos públicos, né? Ou seja, é uma gama de segmentos que impactam realmente o mercado positivamente, né, João? Exatamente. Muitas vezes a gente está trabalhando em projetos relacionados à segurança nacional, à segurança de todo o nosso país. Porque são bancos, ou seja, o sistema financeiro, aeroportos, segurança aérea, governos, dados dos cidadãos, né, muitas vezes dados policiais, de investigação. Então, a gente vive uma batalha diária e um dos lemas da empresa é que o fracasso não é uma opção. A gente não pode fracassar, porque a nossa responsabilidade ela é muito grande. E chega um ponto também que a gente não pode errar mais, né? Exatamente. Chega um ponto que a gente tem que atingir um nível de maturidade porque o nosso fracasso é o fracasso do nosso cliente e, consequentemente, de milhões de pessoas. Então, a gente não pode nos dar ao luxo disso. João, você trabalha cerca de 16 a 18 horas por dia, né? Dedicar tempo gera sucesso também? Com certeza, a gente precisa de dedicação. Eu digo que para atingir o sucesso a gente tem que pagar o preço. Tem um custo. É claro que eu faço um balanço, acho que a gente não pode deixar a saúde de lado, a nossa família de lado. Então isso é a minha prioridade, né? As minhas assistentes, elas criam minha agenda baseado primeiro na minha filha, depois na minha academia, que faço todo dia, e depois eu não ligo de trabalhar da hora que eu acordo à hora que eu durmo. Então, só esses 2 preceitos. Deixa minha filha lá na minha agenda, deixa minha academia e depois pode popular do começo ao fim. Eu trabalho, vou em reunião, viajo. Eu acho que faz parte. A gente tem que ter esse esforço, senão a gente não atinge o topo. É verdade. E nos bastidores, você estava comentando aqui comigo, você fez ontem quantos estados do Brasil? 5, se a gente contar que eu vim para São Paulo, depois fui para outros e voltei para São Paulo. Contar São Paulo 2 vezes, foram 5 pousos em estados diferentes. E justamente para poder atender toda a demanda, né, fazendo reuniões com seus clientes, que são clientes de peso, né, do mercado. Exatamente, não só nacionais, muitas vezes também internacionais. Então, às vezes eu penso que a minha casa é nos céus, porque eu viajo e estou voando mais do que estou em solo, muitas vezes. João, qual foi a maior vulnerabilidade que você já encontrou dentro de uma empresa? São assuntos, às vezes, muitas vezes confidenciais, a gente não pode citar dados de clientes. Alguns clientes até liberam, mas é uma questão de NDA, é uma questão contratual, mas nós já conseguimos dados muito críticos, dados relacionados a dezenas de milhões de pessoas dentro de empresa, que se fossem atacados por pessoas maliciosas, teriam causado potenciais catástrofes em nível nacional. E em segmento financeiro, de um ponto de vista genérico, muitas vezes a gente encontra vulnerabilidade que permitiriam, né, que criminosos transacionassem milhões, bilhões de reais. Então, a nossa função é detectar o problema, que muitas vezes a gente chama de porta aberta, para as pessoas entenderem, e ajudar a empresa ou o governo a fechá-las e trancá-las com cadeado. E hoje, como que está sendo o desafio, né, de combater essas falhas na segurança? Inteligência artificial. Inteligência artificial ela vem também com um aliado, então a gente usa a inteligência artificial para detectar ataques, para triar alertas que aparecem nos sistemas e só colocar o ser humano diante de situações onde exige atenção máxima. Porém, o lado de lá, os atacantes também usam a inteligência artificial como uma mesma arma. Eles usam para escalar. Imagina, antes um atacante conseguiria atacar um ou alguns sistemas simultaneamente. Com a inteligência artificial, uma pessoa é capaz de executar milhares, dezenas de milhares de ataques simultâneos. Então o jogo está cada vez mais acirrado. Existe mais hacker do bem ou hacker do mal hoje no Brasil? Olha, difícil dizer isso, hein? Eu diria que a gente está num bom balanço. Eu gostaria muito mais de hackers do bem, mas eu acho que a gente está uns 50-50. E como foi para você receber reconhecimento, né, do Google, Apple, Microsoft? É muita honra. Eu acho que também é o resultado de um trabalho árduo. Não foi da noite para o dia, trabalhei muito, estudei muito. É uma jornada muitas vezes frustrante, porque a gente não consegue chegar onde a gente quer no tempo que a gente quer. A gente quer o menor tempo. Acaba sendo um desejo humano. Muitas vezes eu tropecei no caminho, foi uma jornada bem longa, mas quando a gente atinge, a gente olha e fala, olha, tem uma recompensa. Eu paguei o preço e eu consegui a recompensa. Então é uma honra, são empresas muito grandes e são muito seguras, elas investem muito em segurança. Então quando a gente consegue um prêmio desse, de que a gente ajudou a segurança e, consequentemente, ajudar a segurança dessas empresas é ajudar bilhões de pessoas, que são clientes delas. Então, é um senso de dever cumprido, é uma honra e mostra propósito. E o que assusta mais hoje em dia? É os hackers ou a própria inteligência artificial? Olha, a inteligência artificial está assustando, viu? Até a gente que trabalha, que está conectado com as tecnologias, que muitas vezes o cidadão comum ainda nem viu que existe, eu digo que está ficando difícil de dormir. Cada vez mais
o jogo E é tá daqui- mudando muito e é daqui rápido. para mais, né, João? É daqui para mais, é exponencial. Então, cada ano que passa é como se fossem 20 anos lá atrás. Então, eu brinco que 1 hora de reunião hoje em dia, quando a gente sai desatualizado. Agora, o que você faz para proteger as suas próprias contas, João? E é interessante isso, né? Pensar o que muita gente tem aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau, não serve para nós. Imagina que a minha segurança acaba sendo a extensão da segurança de todos esses clientes. Porque se alguém me atacar, indiretamente, está atacando os meus clientes. Então, eu tenho que tratar isso com uma atenção máxima. Eu não posso nunca ser negligente. Então, imagina que eu vivo hábitos muito engessados de segurança, sempre sendo revisitados. A minha segurança é testada pelo meu próprio time, né, para entender se algum ataque criminoso poderia acessar um dispositivo ou informação sigilosa minha. Então, eu sou quase que um cliente de mim mesmo. Eu tenho que estar sendo testado o tempo inteiro. E qual é a tecnologia que vai transformar as nossas vidas nos próximos anos? Você já tem essa projeção? Não dá pra gente dizer qual tecnologia, o nome dela, mas o conceito dela. O conceito é inteligência artificial, não tem dúvida. A inteligência artificial está moldando até a maneira como os seres humanos se relacionam. Às vezes no meu Instagram eu vejo pessoas mandando mensagem que eu não conheço, pedindo alguma coisa. Eu leio o texto, elas não escrevem mais nem o texto. O texto está claramente escrito pelo ChatGPT. As pessoas em breve não vão mais escrever. E isso é até complicado, porque imagina... É ruim mesmo. É ruim. É igual um treino, né? Se a gente não treina na academia, a gente perde o músculo. Se a gente não treinar o nosso cérebro, a gente perde nossa capacidade intelectual. Então, é muito preocupante. Eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta muito útil e interessante. A gente pode curar doenças, mudar o mundo. Mas se a gente deixar demais na mão dela, nós vamos ficar obsoletos. João, o que sua filha acha quando descobre que o pai é um hacker, né? Um hacker do bem? Ela ainda tem 2 aninhos e meio, então ela tá tentando começar a entender, tá aprendendo a brincar com a Alexa em casa. Outro dia eu fui num restaurante, tava procurando mesa. A minha filha não colocou Baby Shark pra tocar no restaurante inteiro. Ela encontrou a Alexa e pediu: Alexa, toque Baby Shark. Então ela ainda não sabe direito. Eu fico imaginando quando ela crescer e ter esse entendimento, como é que vai ser essa conversa, como que eu vou explicar, né? Olha, a função do papai, a profissão do papai é essa. Eu tô ansioso por esse dia, acho que vai ser um papo muito interessante. Acho que ela vai gostar, viu? Vai ser legal. É sempre muito interessante. E eu acho que ela tem como seguir os meus passos. Essas brincadeiras com a tecnologia dela estão me deixando de cabelo em pé. Muito bom. E o João, ele é namorado da Cela, essa digital influencer gigante hoje que a gente tem no Brasil. Conta um pouquinho do seu relacionamento com ela, como que surgiu? A gente se conheceu no Carnaval de 2025, eu tava no Rio de Janeiro, acabei indo de última hora, e ela a mesma coisa. Também não era pra ter ido e foi. Acho que tem aquela teoria do fio invisível, nós tínhamos que nos encontrar. A gente tá 1 ano junto, é muito bom. Nós somos uma bênção um na vida do outro, a gente se dá muito bem, é um relacionamento muito legal. Mas é interessante, porque ela é uma pessoa super exposta e eu vim, até 2024, um cara completamente low profile. Mas me adaptei bem, também tô nas redes sociais, finalmente quebrei essa barreira, tô lá, claro que eu tenho que entender e dirimir o que eu posto, o que eu não posto. Dados são algo, para mim, né, muito sensíveis, mas tá interessante. E é importante você se expor um pouco, João, porque acaba que você inspira também toda uma nova geração Exato. de empreendedores no Brasil. Eu vi isso, quantas pessoas precisam, muita gente, e eu acreditei nisso, numa mentira, no começo da minha profissão, que ser, né, um hacker, poder ser um hacker do bem, era um poder, ou você nasce com ou nasce sem. Mas não, é uma profissão que exige esforço, exige que você adquira conhecimento, estude, então eu quero levar isso, mostrar que é possível, como eu consegui trilhar essa jornada, eu quero mostrar para o jovem. E não só que é possível, que a gente precisa de vocês, porque, de novo, a gente vive uma batalha digital. Eu preciso trazer mais pessoas para defender o lado do bem. Agora, golpes com inteligência artificial, clonagem de voz, estão cada vez mais frequentes, né, João? Exato. Qual dica você daria para evitar cair nesses golpes hoje no Brasil? Toma muito cuidado. Esses golpes, pelo menos em 99% dos casos, eles vislumbram desvio financeiro, te enganar, te fazer depositar um dinheiro. Então, se alguém te pedir dinheiro, mesmo que a voz seja daquela pessoa conhecida, o vídeo pareça da pessoa, marca de tomar um café. Não tem outro jeito. Hoje a gente vai precisar mudar
um pouco esses hábitos digitais. Filha, tá precisando mesmo? Então encontra o pai, né, em tal lugar. A gente precisa, quando o pedido é demais, não tem mais outro meio. Esses ataques estão ficando cada vez mais comuns e eles são convincentes, tá? Você não consegue perceber nada. Vídeo e voz, você fala, não conheço a pessoa. Não deposite. Se não é um hábito a pessoa pedir, encontre ela em algum lugar pessoalmente. É importante mesmo, né? A gente ficar atento sempre a esses golpes. Agora, para finalizar, deixa pra gente aqui uma mensagem final, né? Pro nosso público aqui da Record News, aqui da televisão. O que você diria para aquelas pessoas que estão pensando em empreender no Brasil, que é um grande desafio? Eu digo, muita gente acredita que a parte do desafio no Brasil é um problema. Eu acho que, na verdade, é uma oportunidade. Onde tem desafio, onde tem um pouco de caos, quer dizer que você tem o que trazer para melhorar. Quando a coisa está muito pacificada, tudo muito equacionado, eu sou um cara que eu prefiro não empreender onde tá tudo muito bem, porque a disputa é maior. Concorda comigo? Quer dizer que o teu concorrente, o Brasil, eu vejo muita oportunidade. A gente tem nossas dificuldades, eu não estou romantizando, mas quem consegue se adaptar ao Brasil consegue crescer a empresa aqui em todo o mundo, porque nós temos um jeito diferente de lidar com as coisas. Então empreenda, não aceite aqueles conselhos que não dá para fazer. Dá para fazer sim e dá para ser grande no Brasil. Eu acho que vale também a gente acreditar. Tudo que a gente acredita dá certo, né? Com certeza, nada é impossível, e esse é meu lema. Eu demorei para aprender ele, mas hoje eu vivo com ele em mente todos os dias. Quando a gente tem fé, perseverança, resiliência e disciplina, não tem nada que a gente não consegue fazer. Muito bom, ótimas informações, João. Muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil Negócios. Eu que agradeço, foi uma honra estar com vocês. O Manhã Melhor de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência em todo o país aqui pela Record News. Para rever nossas edições, escaneie o QR Code que está aqui na tela. E eu volto no próximo sábado. Até lá!